Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, no final da tarde do domingo, primeiro dia da semana, para, durante 30 minutos, refletirmos sobre argumentos da mais alta relevância da nossa fé católica apostólica romana. Pela 25ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema doloroso, angustiante, apavorante, perturbador do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 59 programas. Ao tema do inferno, até agora, 25 programas. Por que novíssimos? Essa palavra, no superlativo, é tirada de 4 textos da Escritura. Jesus diz que o escriba sábio é aquele que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O apóstolo Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E o apóstolo João, em 2 textos do capítulo 21 do seu Apocalipse, diz, no versículo 1, eu vi um novo céu e uma nova terra. E no versículo 5, eis que eu faço novas todas as coisas. A teologia católica, então, de forma muito apropriada, com esses 4 fundamentos, sintetiza com essa palavra no superlativo novíssimos, essas 4 realidades que integram o último artigo do credo, creio na vida eterna. No programa anterior, vimos com um grande teólogo, saudoso teólogo, monge beneditino brasileiro, meu professor de escatologia, a parte da teologia que fala das últimas realidades dos novíssimos, Dom Estevão Bittencourt, em que consistem as penas do inferno. Elas são 2. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, fala da principal pena do inferno, que é a separação eterna de Deus, que os teólogos chamam de pena de condenação. O programa anterior foi sobre essa pena de condenação. Vamos continuar, porque com Dom Estevão ainda não esgotamos essa realidade horrenda. Somente pontuo o finalzinho do encontro anterior, quando falamos que a criatura humana condenada, ela sente ódio contra Deus. Um ódio que jamais acaba. Esse ódio também é dirigido às criaturas, tanto as eleitas, as que estão no céu, quanto as condenadas. Não há, como vimos a feliz expressão de Dom Estevão, não há compartilhamento de sofrimento, como se no inferno um condenado dissesse: oh, estamos aqui sofrendo, sofra comigo, pelo menos a sua presença aqui é um conforto para mim. Não, porque o ódio dos condenados é contra Deus e contra todas as criaturas. Os demônios se odeiam e os demônios odeiam os condenados. Os condenados odeiam os demônios e os condenados odeiam os outros condenados. Não há comunhão, não há proximidade, não há partilha. Essas palavras supõem unidade, supõem amor, supõem algum tipo de fraternidade. Isso absolutamente não existe no inferno. É algo verdadeiramente espantoso. É ódio de todo mundo contra todo mundo. Principalmente o ódio contra Deus. Que, por sua vez, já vimos citando Jeremias, capítulo 31, versículo 3, eu te amo com eterno amor. O condenado para sempre terá essa consciência nítida de que é amado. Só que, por Deus, Deus nunca deixará de amar a criatura que ele fez vir à existência. Deus não pode sentir outra coisa por aquilo que ele criou, senão o amor. Só que o feedback não existe da parte da criatura. E ele, ciente de que foi eternamente amado, sobretudo quando veio à existência até o derradeiro instante de sua vida, não correspondeu a esse amor
sente sede infinita de Deus, mas essa sede é acompanhada pela revolta, pela rebelião, pelo ódio a Deus e a todas as criaturas, e isso num tormento indizível, interminável, que jamais acabará. Algo verdadeiramente que só em imaginar na nossa pobre capacidade de compreensão assusta e perturba verdadeiramente, mas é assim. Vamos continuar, então, dissecando essa pena de condenação que, repito, no Catecismo da Igreja Católica é a principal pena do inferno, que é a separação eterna de Deus. Com a palavra, Dom Estevão Bittencourt. O réprobo, condenado, sente e detesta veementemente a sua penosa situação. É incapaz, porém, de arrependimento, em virtude da irrevogabilidade das disposições com que o homem é colhido pela morte. Diz-se, pois, que o pecador sente remorso do seu pecado, não, porém, arrependimento. O que significa? Sente dor do pecado enquanto é causa de suas penas, não enquanto é ofensa a Deus. A dor nele só faz excitar contínuas blasfêmias. Para que o réprobo, o condenado, concebesse contrição, deveria conceber amor de Deus e humildade. Ora, isto lhe é impossível, pois está cativo no pecado, e tudo o que ele julga, julga-o conforme a sua inclinação depravada. O réprobo, condenado, deseja unicamente a cessação de seus males. E em vista disto, o fim de sua existência, seu aniquilamento. Este, porém, nunca lhe advirá, como será dito abaixo. Em última análise, pois, verifica-se que no inferno só há indivíduos que nele querem permanecer. O que chama a atenção aqui, antes de tudo, nessa feliz colocação de Dom Estevão, é a distinção entre remorso e arrependimento, que são duas coisas completamente diferentes. A respeito de Judas Iscariotes, o Evangelho diz que Judas, cheio de remorso, foi se suicidar. A Bíblia não diz que ele se arrependeu. Também não nega. Mas ao não negar, ela não entra em detalhes. Portanto, permanece aberta a questão: Judas morreu arrependido do seu pecado ou morreu somente com remorso por ter pecado, sem se arrepender? Jamais saberemos isso. Mas vejamos aqui a distinção entre remorso e arrependimento. O que é remorso? É a dor do pecado enquanto causa de suas penas. Isto é, você sofre, você se angustia por estar padecendo por culpa sua. Isto é, a dor que eu estou experimentando agora é fruto de uma decisão equivocada minha, de uma decisão má minha, no caso, de um pecado ou de pecados que eu cometi. Isso é remorso. Sofro por algo que eu cometi lá atrás. Arrependimento não é isso. Arrependimento é dor por ter ofendido a Deus. E o nojo disso e o propósito sincero de não mais fazer isso, por amor a Deus. Isso é arrependimento. São duas coisas completamente diferentes. O remorso não sai de mim. Eu olho para o meu passado e me condoo pela dor que eu estou experimentando, pelo mal que eu cometi. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Vejam que nesse raciocínio do remorso, Deus não entra. Não se fala da ofensa a Deus. Não. O remorçado, acabei de inventar aqui um neologismo, nem sei se tem, aquele que está cheio de remorso,
não necessariamente é um arrependido. Mas o arrependido, não. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar, meu Jesus, misericórdia. Você sabe que oração é essa? É um dos muitos atos de contrição que nós aprendemos lá no catecismo. Eu, na verdade, aprendi o antigo, o mais demorado. Senhor meu Jesus Cristo, Deus de homem verdadeiro, etc. Mas esse também é válido, por favor, porque traduz, porque denota a razão, o objeto do arrependimento. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido. Isso não existe no inferno. A consciência que causa remorso provoca rebelião. E não permite que a pessoa se arrependa, porque essa possibilidade acaba na hora da morte. E isso se procrastinará, e isso causará ao mesmo tempo dor e revolta com ódio, e ódio com blasfêmia contra Deus e contra tudo e contra todos. É um não querer se arrepender e não poder também, que sente dor por uma decisão sua, e isso exclui qualquer possibilidade de pedir uma outra chance, de se arrepender, de pedir perdão a Deus. Não existe isso no inferno. Existe a contínua blasfêmia, a certeza de que você está cativo naquela condição e sofrendo e se angustiando e se apavorando, acompanhada da revolta, da blasfêmia, do ódio contra Deus, que ele sabe que vai amá-lo por toda a eternidade. E a resposta do amado por Deus, que é o condenado, é essa: é blasfêmia, é rebelião, é insulto, é agressão, é dor angustiante, que olha para si e sente remorso, que olha para Deus e sente revolta, que olha para os outros e sente ódio, sente uma repulsa infinita, uma dor angustiante, dilacerante, e isso jamais acaba. É algo tão apavorante que me assusta, pelo menos a mim, mas temos que tratar desse assunto. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, continuaremos este assunto horroroso. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 25ª vez, debruçando-se sobre o argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos, as últimas realidades que sucederão após a nossa breve peregrinação aqui na Terra, e são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas, ao do juízo 59 programas, e ao tema do inferno, o mais horripilante de todos esses novíssimos, o único horripilante, na verdade, depois da morte, dedicamos 25 programas. No primeiro bloco, vimos com Dom Estevão Bittencourt dissecando aquilo que o parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica diz ao falar do que a teologia chama de pena de condenação. A pena principal do inferno, diz o Catecismo, consiste na separação eterna de Deus. O maior sofrimento do inferno, no inferno, o maior sofrimento para os condenados é a eterna distância de Deus, a eterna separação de Deus. Esse é o maior sofrimento. Continuamos com Dom Estevão a explicar essa pena de condenação. E agora nós vamos tratar de uma questão. No inferno há graus de sofrimento. No inferno, numa única pessoa, há sofrimento maior do que o outro sofrimento? Há sim. Vejamos como é que isso pode ser concebido. Gradação de sofrimento.
Jesus, ao falar do céu, diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Pergunta: no inferno há muitas moradas? Sim. No inferno há muitas moradas. Vamos ao texto que nos ajuda a compreender isso. É assustador o que a gente vai ver agora. Não há dúvida, a pena de condenação admite graus. Quanto mais obstinado é o pecador em procurar satisfazer-se neste mundo, a revelia de Deus, tanto mais aguda há de ser a dor que sofrerá quando, depois da morte, tomar consciência da irreparável perda incorrida. Está na ordem reta das coisas que quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais experimente quão doloroso é distanciar-se do único bem. É, aliás, o que ensina o próprio Jesus nessas passagens que estão aparecendo aí, que você está vendo. Também contribuirá para intensificar a dor do réprobo, do condenado, o fato eventual de ter sido, em certo período de sua vida, fervoroso e fiel à graça, ou de ter sido chamado à santidade maior, qual é a do sacerdócio ou a da vida religiosa. Nestes dois casos, é de supor no indivíduo um coração muito capaz de amar, o qual, com particular veemência, deve experimentar o contraste entre o que poderia ser e o que de fato é. Um coração mais dilatado não pode deixar de experimentar um vazio mais profundo. Um coração mais levado ao amor é também mais capaz de ódio, visto que no inferno não é senão um amor degenerado em aversão. Apavorante, horrível, 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 precisamente isso. Mas é a profunda verdade. Imaginemos aqui a capacidade que Deus colocou a cada um de nós, em cada um de nós, de amar, de servir. Capacidade que não foi posta em prática, mas que degenerou no antônimo, no oposto de tudo isso. Ou seja, a abertura para o outro, uma capacidade tremenda de servir, de fazer o bem ao próximo, de ajudá-lo, de aconselhá-lo, de compartilhar as suas dores, de dedicar parte do seu tempo para promover o outro, sorrir com o outro, salvar o outro, levar Deus para o outro, aliviar o sofrimento do outro. E esse coração permaneceu fechado. Fez de sua vida viver para si e não para o próximo que se danasse, o próximo que se lixasse. E agora sente essa consciência. Eu tinha uma potencialidade tremenda de tempo, de dons, de carismas e desperdicei. E a consciência disso o leva a revoltar-se. Perdi o meu tempo. E depois, a gradação, e agora entramos aqui verdadeiramente, os graus de sofrimento. Quanto mais aberto, quanto mais inteligente, quanto mais culto, quanto mais habilitado foi, por dom de Deus, por graça de Deus, isso não foi correspondido, mas foi desperdiçado, negligenciado, maior é a dor, maior é o sofrimento. Na parábola do filho pródigo, nós temos uma gradação de sofrimento. Não sei se vocês se recordam, é Lucas capítulo 15, a terceira parábola. O capítulo 15 tem 3 parábolas. Da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do pai misericordioso, popularmente conhecida pela parábola do filho pródigo. O texto diz que o filho mais novo, se dirigindo ao pai, fala: dá-me a parte da herança que me cabe. O pai, em silêncio, atende ao pedido do filho e ele parte para uma terra distante. Mais na frente, e ele começa a dissipar todos os seus bens numa vida dissoluta. Aí já começa o sofrimento, o desperdício.
Isto é, os dons que Deus concedeu para você, você desperdiçou. Isto é, utilizando-o da forma indevida. Estragou. Estragar a vida é dizer, com relação à inteligência, tu podias colocar a tua inteligência a serviço da tua salvação e não fizeste. Tu deste outras prioridades à tua vida. Tu utilizaste a tua inteligência para satisfazer tua vaidade, para buscar os bens perecíveis, a honra, a glória, o prestígio, o dinheiro e assim por diante, o prazer, quando tua inteligência poderia ser aplicada para bens superiores, para ideais altaneiros e tu não o fizeste. Desperdício da saúde, desperdício do reto uso da capacidade de comer, de beber, de descansar, do prazer, enfim, do aproveitamento do tempo, dos dons, dos talentos que Deus concedeu para você, pessoa brilhante, pessoa com uma incrível capacidade disso, daquilo outro, desperdiçou, direcionou isso para futilidades, para vaidades, até que na parábola do filho pródigo é dito que ele vai utilizar os seus dons a serviço do diabo, vai pedir emprego ao dono da pocilga. Os porcos são símbolo do demônio. O episódio dos demônios, dos porcos que se precipitam, depois que o diabo entra com a sua legião, eles que estavam dentro de um processo em Gadara, os Gerazenos, o episódio de Gadara ordena que entremos nesses porcos. Os porcos são símbolo do demônio e o dono da pocilga, quem é? É o diabo. Ele vai se hospedar, vai pedir emprego, vai trabalhar para o demônio. Então, nós temos aqui uma gradação de sofrimento. Indício de que também no inferno há graus de sofrimento. Há sofrimentos indizíveis, terríveis, menores, e há sofrimentos indizíveis maiores. Como que numa subversão, o extremo oposto das palavras de Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, todos no céu serão felizes, mas em uns refugirá com mais intensidade o brilho, porque eles muitos se abriram aqui na terra. Todos felizes. No inferno pode-se dizer isso, mutatis mutandis, no sentido inverso. Gradação de sofrimento, gradação de revolta, gradação de blasfêmia. Outra, e aqui Dom Estevão, no meu entendimento, foi muito feliz ao dizer, houve um período da minha vida, pensa o condenado, que eu vivi tanto na graça de Deus, período de conversão, período em que eu vivi na presença dele, em estado de graça, período em que eu não cedi às tentações do diabo, fui amigo de Deus e não levei isso a sério. E desleixei. E voluntariamente, por culpa minha, abdiquei de tudo isso, renunciei a tudo isso. E essa consciência da alegria que ele experimentou e da qual se afastou, da intimidade com Deus e com o próximo, o bem que ele praticou, a intimidade, a vida da graça que ele levou por um certo período de sua vida, que ele desperdiçou com o pecado mortal. Até o momento em que rompeu a amizade com Deus. E essa intimidade se transformou em revolta, se transformou em inimizade. A simples consciência disso, particularmente aumenta o sofrimento daquela pessoa. Mas ela não se arrepende, porque é uma nostalgia de algo feliz que ela, por vontade dela, abdicou. Uma lembrança. Evidentemente que na parábola do filho pródigo, ele faz uma retrospectiva da sua vida, mas que o leva a se arrepender. Provo. Na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. Vou levantar-me. Eu diria, atrevidamente, aqui é uma opinião minha, que no inferno só se vai até aqui.
Na casa do meu pai havia muita comida em abundância. Houve um período da minha vida em que eu vivi nessa abundância, nessa fartura. Eu era feliz. Eu era um sério candidato ao céu, mas abdiquei por vontade própria e disso não quero me arrepender jamais. É algo apavorante, assustador, terrível. Dom Estevão, mais uma vez, muito feliz em descrever, ainda que não exaustivamente, a pena de condenação. No próximo encontro, ainda com esse grande teólogo, meu professor, do qual sinto muita saudade, trataremos da segunda pena do inferno, a pena dos sentidos. Também outra realidade pavorosa. Uma semana abençoada até o próximo encontro, se Deus quiser, o 26º, com a graça de Deus, que será feito para tratar do argumento do inferno. Boa semana! Até lá, se Deus quiser.